Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é um grande desafio, né? Mas é assim mesmo. Há mais ou menos quase 13 anos, o Senhor me fez desfrutar uma alegria muito grande em meio a uma grande tribulação. Em meio a uma grande tribulação. Em 2010, num domingo, enquanto saía da nossa igreja, onde era membro, a Igreja Batista da Peribebuí, ao estarmos numa confraternização com os irmãos, eu comecei a sentir muita dor no peito e fui ao hospital e não tinha médico da Unimed. Depois fui a um hospital que nem conhecia, que era o Hospital de Clínicas. E ao chegar a esse hospital, eu tive 5 paradas cardíacas seguidas no período de 2 horas. 5 paradas cardíacas seguidas. Então, vocês imaginam para minha esposa, né? Naquele momento, para mim, não fazia nenhuma diferença. Por quê? Parado, fiquei, só tornei no outro dia, mas passei lá dentro em torno de uns 10 ou 12 dias na UTI e mais um pouco lá dentro. Mas esse testemunho é para uma outra ocasião. Mas o que isso tem a ver com alegria na tribulação? Foi um momento bastante difícil para a gente, né? Mas foi um momento em que eu vivi uma intensa alegria. Como é que vocês vão dizer assim? Como é que o cara vive uma alegria numa situação difícil? Naquele momento, eu tive uma grande tranquilidade. Por quê? Porque eu senti que quem estava cuidando de mim era o Senhor. Então, eu descansei e pude ter do Senhor essa alegria. E aí eu queria ler a passagem que nós vamos hoje refletir, que está em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Agora eu te peço, Pai, que eu possa diminuir, e o Teu Espírito Santo possa falar através do Teu servo. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Queridos, esta é uma palavra para os crentes. Não existe alegria na tribulação para quem não é crente. Não existe alegria na tribulação. O crente, ele vive o tempo todo alegre. Por isso que, mas por que ele vive todo alegre? Porque, querendo ou não, ele já está com a esperança dele de estar na glória com o Senhor. Então ele não tem perda nesse mundo. A gente vai passar por dificuldades? Vamos. Mas quando, no versículo 1, quando diz justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
nós já fomos salvos por Jesus. Então, nós já temos a esperança de estarmos com Jesus no final. Então isso nos traz uma tranquilidade. Quem é que quer passar por tribulação? Ninguém. Mas a diferença do crente para o não crente quando passa por tribulação é justamente isso. É que ele não tem a esperança de Jesus. E isso nos molda, você ter a Jesus Cristo e ter essa esperança, nos molda um caráter de perseverança. E o texto, no versículo 3, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós devemos dar glória na própria tribulação, porque a tribulação nos produz perseverança. Querido, a perseverança, ela é um princípio da igreja. Nós vamos agora viajar um pouquinho no livro de Atos e nós vamos ver como a igreja cresceu em meio a tribulações. Como nós podemos, em meio a dificuldades e tribulações, crescer espiritualmente, crescer na confiança que temos no Senhor. Então, nós vamos ver que a tribulação que vivemos, as dificuldades que vivemos, nos moldam a sermos um crente melhor, nos moldam a termos mais fé, nos moldam a termos mais esperança. E por isso, a tribulação produz na vida do crente perseverança. E essa perseverança, ela produz em cada um de nós a experiência de uma vida plena com Cristo. Por quê? Porque a perseverança, a experiência nos dá a esperança que um dia vamos estar na glória com o Senhor. E ora, essa esperança, ela não é confundida, porque a esperança é nos dada pelo Espírito Santo de Deus que está em nós quando nós nos convertemos. Então o crente, ele já tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, e esse Espírito Santo produz nele uma esperança que ele sabe que em situação que ele tiver, está bom, está ruim, como diz o nosso pastor, glória a Deus. Mas você só consegue entender isso ou vivenciar isso se você for um crente verdadeiro, um crente que persevera nas dificuldades. E eu queria falar um pouco sobre essa situação. Eu sei que muitos dos irmãos aqui, como eu, vivem lutas de saúde, né? Vivem lutas de saúde. Muitos vivem lutas financeiras, né? Muitos estão com parentes com lutas também. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar. E Paulo nos fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. E não devemos nos atentar nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vêm. 2 Coríntios 4, 17, 18. Perseverar, queridos, deve ser um princípio do crente. Perseverar
é um princípio da igreja. Agora, se você for olhar, a igreja primitiva, lá em Atos 3, 1 e 9, Pedro e João, lá na porta de Formosa, como eles perseveravam na entrega da palavra, eles viam as coisas acontecer. A igreja do Senhor, naquele tempo, era cheia de esperança, experiências com o Senhor e cheia do Espírito Santo. E aí aconteciam os milagres. E muitos ainda acontecem hoje. Muitas pessoas são curadas porque creem no nome do Senhor Jesus Cristo e creem que Ele pode fazer um milagre. Temos outras situações que a gente vê por acaso. Existem muitas situações onde experimentamos o poder de Deus, mas a igreja bíblica também era muito perseguida. Hoje nós vivemos, por acaso, a nossa igreja hoje não temos perseguição praticamente. Então nós temos o privilégio de ouvir a palavra, de estarmos juntos, né? De não termos nenhuma dificuldade. Mas se nós olharmos a igreja primitiva, a igreja de Atos, eles perseveravam na dificuldade mesmo, naquilo que podia acontecer de ruim, e não era pouca coisa, porque a perseguição era muito grande. Ser cristão, muitas das vezes, era sentença de morte. Lá em Atos 8:1 diz que, naqueles dias, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Então a igreja vivia realmente uma perseguição muito grande. Muitos eram mortos dentro da sua própria casa. Isso foi bem parecido agora com o que aconteceu em Israel, né? Muitos israelitas foram mortos dentro da sua própria casa. Mas a igreja perseverava. A igreja continuava. E existia a alegria de estar no Senhor Jesus. E aí nós vamos ver esse princípio da perseverança, que deve ser o princípio da nossa vida. Quando nós estamos em uma situação difícil, nós precisamos perseverar, crer que o Senhor pode mudar aquela situação. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos perseverar em tudo, para que a obra do Senhor possa crescer. E na nossa vida, quando nós temos dificuldades, nós precisamos acreditar, perseverar, porque nós temos um Deus que pode mudar aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida, se for a vontade dele, porque às vezes as aparências não são aquilo que você acha que está bom. Eu vou dizer, a minha experiência hoje, eu agradeço a Deus pela situação que eu vivi há 10 anos atrás. Naquele momento, talvez eu não tinha a visão do que eu tenho hoje. Mas hoje eu sei que aquilo que aconteceu comigo foi para melhorar, foi para me melhorar como crente, ser mais humilde, e foi para a honra e glória do Senhor. Então isso, muitas das vezes, o que a gente está passando, o que a igreja está passando, entendeu? Nós não temos discernimento de saber, mas o Senhor tem um propósito. Então, a igreja de Atos e a nossa igreja deve sempre perseverar,
nós devemos perseverar, principalmente nas tribulações. Mas em que eles perseveravam? Perseverar em quê? E aí, queridos, é que vem aquilo que nós como igreja, nós como crentes, devemos aprender e sempre, muitas das vezes, esquecemos. Isso fala para mim também, ao meu coração, né? E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Em que a igreja antiga perseverava, em que nós devemos perseverar. Primeiro, na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor. Você não pode ter alegria em meio à dificuldade se você não conhece Deus. Se você não conhece o Senhor, você não vai poder ter. Lá em Atos 5:42, eles ensinavam, eles procuravam aprender. Em Hebreus 6:1-2, nos forma a base daquilo que devemos aprender. Lá em Atos 5:42, diz assim: e em todos os dias no templo, e de casa em casa, não cansavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Nós precisamos, querido, todo o tempo estarmos aprendendo da palavra. Nós glorificamos a Deus pela vida desta igreja, que tem um propósito de ensinar. Quantos eu estou vendo aqui que são professores de EBD? Que ensinam a palavra do Senhor. Temos pregações aqui todo o tempo, nos ensinando, nos exortando. Isso é um dos princípios da igreja. Então, se você não está vindo para a EBD, se você só vem na quarta-feira, ou se você está vindo mais ou menos, você está perdendo a oportunidade de perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos. E aí você vai ter o conhecimento, e esse conhecimento não vai deixar com que você viva para um lado, nem para o outro, como um navio, né, sem âncora. Precisamos, queridos, estarmos sempre lendo a palavra, conhecendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós não precisamos de nenhuma profecia, nós já temos tudo aqui. O Senhor já colocou aqui tudo o que nós precisamos. Não precisamos de ouvir mais ninguém de fora. Então, para que isso aconteça, você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor. Queridos, eles não negavam e nem questionavam, né, a palavra. E assim, porque eles perseveravam na doutrina, o Espírito lhes proporcionava a revelação da palavra e experiência. Quando você lê a palavra do Senhor, o Espírito lhe proporciona a revelação que a palavra quer para a sua vida. Aqui já está todas as revelações do Senhor para você, para cada um de nós. E aí você vai criar experiências com Deus. Porque nas horas em que você tiver com uma dificuldade de doença, com uma dificuldade de um trabalho, você vai entender que o Senhor está no controle. E que, mesmo naquela situação, você é uma pessoa alegre, porque você não está só. O Senhor está contigo.
De modo que o plano de Deus para aquela igreja e para nós deve ser muito simples e claro. Mas eles perseveravam também em que mais? Na comunhão. Um crente não pode ser um crente alegre sozinho na casa dele. Um crente passando por uma tribulação sozinho na casa dele. E a igreja primitiva, lá em Atos 4:31, fala isso. Em Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, juntos, eles estavam juntos e oravam. Não existe o crente que fica em casa assistindo na internet. Isso não é comunhão. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Nós somos diferentes, nós temos nossos defeitos, nós temos as nossas dificuldades, mas nós somos irmãos. Então, a perseverança da igreja de Atos era justamente essa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, e por isso eles eram alegres, mesmo em grande tribulação. Porque veja bem, o contexto daquela igreja é um contexto muito mais tranquilo, muito mais difícil do que o da nossa. Eles viviam perseguição mesmo, eles eram mortos em várias situações, dentro de casa, na cova dos leões, e Nero mandou queimar a parte, Roma e culpou, e Herodes mandou matar vários dos crentes da época, inclusive, entendeu? Inclusive apóstolos. Então, nós precisamos estar juntos. Se nós não estivermos juntos, como é que nós vamos nos conhecer? Como é que nós vamos saber a necessidade do irmão, do outro, minha, do pastor Raik, do pastor André? Como é que nós vamos saber? Então, para que você seja um crente alegre na tribulação, você tem que perseverar na palavra, aprender do Senhor, e você precisa estar junto com os irmãos da igreja. As dificuldades vão ser, com certeza, mais leves. A comunhão dos santos é importantíssima para cada um de nós. Um outro item que eles perseveravam era no partir do pão. Queridos, nós não podemos ver os nossos irmãos com dificuldades e não fazer nada. Tiago fala que se nós não fizermos nada, a nossa fé é morta. Nós precisamos agir. Na doutrina dos apóstolos, nós sabemos que nós não podemos ficar como Pilatos, lavando a mão. Na comunhão, eu vou saber o que o meu irmão precisa. E eu preciso entender que eu preciso repartir o pão. Eu não posso ver o meu irmão com uma dificuldade e eu podendo ajudar e não ajudá-lo. Naquele tempo da igreja, e hoje também, ninguém deve passar fome. Ninguém era rico nem pobre, todo mundo tinha o que é em comum. É claro que a gente não está falando aqui que você tem que vender tudo, não é isso. Mas se você tem condições de ajudar o seu irmão,
ajude. E nós temos visto isso muito nessa igreja. O irmão adoece, nós temos um que já vai ali arrumar uma consulta, outro já faz isso, outro já faz aquilo outro, até ali a irmã Rita ali atrás, que trabalha muito com isso. Mas essa é um princípio de perseverar, de perseverança da igreja. E é nesse ponto, essa é a nossa obrigação, porque é nossa obrigação cuidar de cada um de nós. Quando nós perseveramos, tá, no partir do pão, nós estamos cuidando de cada um. A comunhão nos faz conhecer a necessidade de cada um, aquilo que precisa, e o partir do pão é uma obrigação nossa de cuidar dos nossos irmãos que estão mais necessitados, daquele que está desempregado, mas que você sabe que alguém tem um emprego e ele vai lá e ajuda. Um outro princípio fundamental da perseverança na igreja, e deve ser nosso nas nossas vidas, é perseverar nas orações. Como precisamos aprender com aquela igreja esta questão da oração? A vida de oração é necessária para que o crente possa ter intimidade com o Senhor, para que ele possa ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer dele. Não adianta você querer, Senhor, fala comigo, mas se tu não lê a palavra, se tu não busca aprender a palavra, se tu não tem comunhão com os irmãos, se tu não reparte o que tu tens, e tu não crê que Cristo pode mudar aquilo que está acontecendo, não adianta nada. Porque não adianta você orar sem fé. Não adianta você orar 10 vezes, eu vou orar para o Senhor curar da minha, mas eu não sei se isso vai dar certo. Será que Ele vai curar? Será que não vai curar? Essa não é a sua função e a sua obrigação não é saber o que Deus quer para você. É você crer que Deus pode, e você deve orar, e quando você orar, você tem que ter fé. Orar porque você está falando com um Deus poderoso. Se isso vai lhe trazer cura ou não, não é você que tem que decidir, é Deus. Porque de alguma maneira você vai ser abençoado. Na véspera da minha cirurgia lá no hospital, que o médico chegou no leito, que eles sempre vão no leito ficar com a gente, ele fez a seguinte pergunta para mim: o senhor está nervoso? Eu disse: eu estou. Não. Eu disse: por quê? Não. Eu não tenho perda, doutor. Falei para ele: eu não tenho perda. Eu não tenho perda. Se eu viver, eu estou com a minha família, com meus irmãos da igreja. Se eu morrer, eu estou na glória com o Senhor. O crente não tem perda. Então nós precisamos crer naquilo quando oramos. E a igreja era tão poderosa nas orações que Pedro estava orando e teve a visão do lençol. Atos 10, 9. Eles oravam em todo lugar. Atos 1, Atos 16, 3. Atos 10, 9. No dia seguinte, Atos 10, 9, meus irmãos. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta de hora sexta, a fim de orar. E aí o texto vai falando mais sobre essa questão.
e oravam em todo lugar. Atos 16:3. Se quiser conferir na sua Bíblia, Atos 16:3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, e por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. 16:3. Acho que aqui eu li errado. Mas aí você pode também, que oravam, Atos 8, 14, 15. E aqui, queridos, nós não podemos orar eventualmente quando nós estamos em situações difíceis. Nós precisamos orar ao Senhor em todos os momentos. Deve existir em nós uma vida de oração. Eu sei que nós passamos muito por isso na época da pandemia. Vi muitos grupos de oração. Então, se você está passando por uma situação difícil, de tribulação, e você é um crente, eu tenho certeza que se você é um crente que persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, você tem alegria naquilo que está acontecendo com você. Porque o Senhor está te moldando. Ele está falando para você por que aquilo está acontecendo. E mais na frente você vai entender aquilo que o Senhor quis para ti. E quando você está na presença do Senhor e o Senhor te acompanha nesses momentos, queridos, você sente uma alegria, um descanso, um peso que sai de cima de você. E você vê que nada do que você vai fazer vai fazer diferença. Então, nesse momento, o crente deve descansar no Senhor. E a alegria dele deve estar sempre na esperança de estarmos com Jesus mais na frente. Se nós vamos ser curados ou não, se nós vamos ter emprego ou não, se nós vamos conseguir aquilo que queremos ou não, não é a gente que decide. O crente vive de acordo com a vontade do Senhor. Então, queridos, que a nossa igreja, partindo já para a conclusão, possa ser igual como a igreja, e nós possamos ser igual como a igreja primitiva, a igreja de Atos. E como consequência de perseverar na ensina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, e como consequência de estar sempre juntos, o Espírito Santo operava sinais, operava milagres, enchia a igreja de alegria e eles cresciam. Eles não tinham medo. Eles viviam uma vida sem medo. Não sabiam se iam viver, porque podiam sair da casa. Normalmente eles se reuniam em casas, às vezes em catacumbas e outros lugares. Não é? Eles não sabiam se iam estar vivos depois, porque Roma os perseguia. Mas o Espírito Santo operava sinais e prodígios. E concedia a eles alegria de estar em comunhão. Proporcionava a eles cura, livramento, como proporcionou, creio. E provia tudo. Tribulação nos traz um eterno peso de glória.
E a nossa esperança, queridos, ela não é uma esperança confusa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O crente sabe que ele tem o Espírito Santo de Deus. Então ele é seguro nisso. Então, queridos, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é que, em meio às dificuldades, se você está passando por uma situação difícil de saúde, você vive uma situação difícil na família, se você tem problema com seu filho, se você tem problemas em outras situações, e até problemas com irmãos na igreja, entenda que nós precisamos seguir aquilo que a palavra do Senhor nos manda, perseverar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e principalmente, queridos, perseverar na oração com fé. Se você está passando dificuldades aqui, que o Senhor possa trazer alegria nesse momento de estar com Jesus. Que o Senhor possa trazer ao seu coração a alegria que trouxe a mim naquele hospital, naqueles 10 dias de UTI, em que não tinha ninguém, lá na UTI não tinha ninguém lúcido, era só eu. Mas em momento nenhum eu tive nenhum tipo de dificuldade, depressão, tristeza, não. O Senhor colocou no meu coração uma alegria tamanha. E aí eu passava lá, tinha um celular que deixaram eu usar lá, eu metia aqueles louvores lá e como diz o nosso pastor, o pau torava lá. Então, eu creio que o Senhor está conosco todo o tempo. E não se esqueça que é na tribulação que vai gerar em você a perseverança. E essa perseverança vai criar em você a experiência de uma vida cristã autêntica. Porque a nossa esperança já está em Cristo Jesus, lá na glória. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus possa estar com todos nós. Amém.